Abençoe a sua vida. Pastor Leonardo, boa tarde, a graça e a paz do Senhor. Boa tarde, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui, nesse privilégio de poder estar proclamando a palavra de Deus com você. E eu espero que aqueles que estão a nos ouvir, que estão agora saindo do seu trabalho, sejam abençoados pela palavra do nosso Deus. Amém. Após a vinheta, o pastor já vai trazer aqui a mensagem do Palavra Master de hoje. Palavra Master. Pare e reflita na palavra de Deus. Pastor Leonardo, fique à vontade. Amém, meus irmãos. Eu hoje gostaria de deixar uma palavra para você que tem encontrado dificuldades com a sua família, que tem orado ao Senhor e pedido a Deus que lhe dê direção para a edificação da sua família. E o texto que eu gostaria de basear as minhas palavras, na verdade eu irei expor esse texto para você e para o seu coração, se encontra lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. É um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração nesse instante, pedindo a graça do Senhor e a iluminação do seu Espírito Santo sobre nossas vidas. Meu Pai, nós estamos aqui nesse instante, diante da tua santa presença, e rogamos a ti, Senhor, tu que esclarece as mentes, tu que abre o coração, tu que faz a tua palavra compreensível aos nossos corações, que nessa tarde, nesse fim de tarde, o Senhor esteja a falar ao coração daqueles que estão a nos ouvir. Tu sabes das necessidades das nossas famílias, e eu te peço, Senhor, que essa palavra ela chegue ao encontro daquelas famílias que nesse momento estão orando a Ti, pedindo ao Senhor um meio, uma maneira de edificar. Eu te peço assim, e eu já te agradeço, sabendo que Tu irás fazer, Deus, e falar aos nossos corações. Irmãos e amigos, não é de hoje que a prática das orações é muito mal compreendida. Na época de Jesus, já havia dois grupos que se utilizavam muito mal das orações, e eles, inclusive, são a razão de Jesus estar ensinando aqui nessa passagem como se deve orar. Esses dois grupos eram um grupo religioso, se dividiam entre um grupo religioso que vivia nas sinagogas e faziam as suas orações em praça pública. E Jesus percebeu que esse grupo era um grupo que estava muito preocupado em orar, em elevar suas vozes nas praças, a fim de receberem dos homens o elogio. E Jesus então diz que os seus discípulos não podem orar dessa forma. Eles estavam orando de uma forma errada, de uma forma que não era a maneira como Deus desejava que eles viessem a orar. Mas também havia outro grupo, um grupo que é chamado por Jesus de gentios, aqueles que não tinham um conhecimento do Deus das Escrituras, mas que também tinham sua maneira de orar, e era uma maneira de orar não correta, era uma maneira de orar não conforme Deus assim havia estabelecido e havia determinado. E esse grupo, eles tinham o costume de fazer repetições, acreditando que as repetições e quanto mais pediam a Deus e solicitavam repetindo a Deus, eles acreditavam que o seu Deus iria responder essas orações. E Jesus diz que esses também, nós não podemos, os seus discípulos não podem orar como estes. Então, baseado no que Jesus tinha diante de si, ele então vai dizer, como diz no versículo 9, portanto, orem assim. Jesus então passa a ensinar como é que se deve orar. E aí, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós podemos aqui aprender que Deus ele nos dá a oração como um meio de graça. E nós precisamos fazer uso dessas orações a fim de recebermos de Deus o fortalecimento espiritual para nossas famílias. Ou seja, Deus ele nos dá o meio pelo qual podemos receber dele o favor, o seu cuidado, e nós precisamos então clamar esse favor, pedir esse favor ao Senhor por meio das nossas orações, a fim de que as nossas famílias sejam fortalecidas. E aí nós veremos então aqui 3 efeitos da oração que fortalecem a espiritualidade de nossas famílias. E aí o primeiro efeito que a oração causa dentro da família é que a oração ela cria um senso de reverência em relação a Deus.
um senso da grandeza de Deus. Jesus, ele ensina a seus discípulos a começarem as suas orações dizendo o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus. Ou seja, o Pai, aquele que é o doador, aquele que é o que dá a graça aos seus filhos, ele não está na terra, ele está nos céus. De maneira que os seus discípulos, ao orarem, eles precisam elevar a sua mente para compreender que Deus não é como uma criatura, Deus está acima da criação. Jesus nos mostra na sentença seguinte a esse texto, ele diz o seguinte: santificado seja o teu nome, o que significa orar ao Deus que está nos céus, porque santificar é separar Deus da criação, é colocar Deus no patamar mais alto, no seu trono. Quando nós assim oramos, nós separamos Deus das coisas criadas, pois se nós acreditarmos que Deus é alguma coisa da criação, nós cometeremos idolatria e não é isso que Deus deseja. A Bíblia, ela nos mostra exemplo de pessoas que se achegaram a Deus de forma irreverente. Nós temos o exemplo dos filhos de Eli, nós temos também os filhos de Arão, que lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 1 a 3, eles chegam a Deus com um incenso, queimando um fogo estranho, e ali Deus então revela a sua santidade e eles morrem por conta da sua irreverência. Nossos lares, eles são edificados pelas nossas orações quando oramos com reverência a Deus. Quando entendemos que Deus não está na criação, mas Ele está acima da criação. Quando nós santificamos o nome dEle como o Deus grandioso, mas também santificamos em nossas vidas como cristão, pois nós carregamos o nome de Cristo Jesus. Por isso que somos chamados de cristãos. A reverência, ela produz em nossos corações o zelo nas orações. Nós não abrimos os nossos lábios e pedimos a um Deus como se fosse uma pessoa qualquer. A reverência também passa para os nossos filhos, aqueles que ouvem as nossas orações, que Deus não é qualquer pessoa. A reverência é uma atitude que precisa ser restaurada na nossa geração, que infelizmente tem perdido esse senso da grandeza de Deus. Por meio das orações, Deus cria em nós esse senso de reverência. E acredito eu que quando nós oramos com o senso de que Deus está acima da criação e que devemos santificar o seu nome, nossas famílias são edificadas. Que outro efeito, então, fortalecedor a oração causa em nossas famílias, além do senso de reverência ao Deus a quem nós nos dirigimos? A oração, ela estimula a busca pela vontade de Deus. No versículo de número 10, Jesus vai dizer o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar dessa forma, pedindo que o reino de Deus se estabeleça entre nós. O reino de Deus acontece quando a vontade de Deus, ela reina sobre a nossa vida. Quando a vontade do rei governa a vida dos seus servos. O reino de Deus, ele se manifesta dessa forma. Inclusive, Jesus, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz que o reino de Deus está dentro de vocês, ou seja, dentro de nós. As orações nos colocam sob o reino de Deus através da obediência ao querer de Deus. Jesus nos mostra também o que significa buscar a vontade de Deus. Ele mesmo exemplifica o que significa essa vontade que em nossas orações pedimos ao Senhor. Ele diz lá em João, capítulo 4, versículo 34, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Observe que Jesus, ele coloca a vontade de Deus como uma prioridade tal que ele compara ao próprio alimento que alguém precisa comer para sobreviver. No Getsemane, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo nos mostra que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, do servo que está no reino de Deus, que tem a vontade de Deus como prioridade. Quando oramos, devemos pedir para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. Em suas orações, você, meu irmão, peça para que a vontade de Deus seja colocada como uma prioridade de sua vida. Devemos fazer isso meditando na palavra de Deus, buscando aplicar as promessas que Deus nos dá em sua palavra às nossas vidas. Devemos aplicar os princípios de Deus em nossas orações. Para isso, medite na palavra, coma a palavra de Deus e viva a palavra de Deus.
Busquemos a vontade de Deus em nossas orações. Quem aprendeu a orar sabe que a melhor vontade não é a sua, mas é da vontade do seu rei, a vontade de Deus. Por fim, que efeito fortalecedor tem a oração ensinada por Jesus? Jesus aqui está diante dos seus discípulos ali no Sermão do Monte, uma multidão que lhe ouvia, sedenta por receber de Deus uma direção para a sua vida. Então, ele em terceiro lugar vai nos mostrar que a oração ela cria um espírito dependente de Deus. Observe que enquanto na primeira parte da oração, ele nos ensina esse senso de reverência, e na segunda parte nos mostra que devemos clamar e pedir a vontade de Deus sobre todas as coisas. Ele vai nos mostrar na terceira parte que nós precisamos ser dependentes de Deus. Em nossas orações, precisamos deixar que Deus, ele faça a sua vontade e buscar essa vontade sobre as nossas vidas. Essa dependência se expressa em 3 pedidos, que você pode notar aí na sua Bíblia, ou escute o que diz esses 3 pedidos. Diz assim, versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, aquele que ora a Deus, ele mostra a sua dependência pedindo a Deus o pão, a provisão sobre a sua vida. Ou seja, de Deus depende o pão sobre a nossa mesa. É Deus quem coloca o pão, é Deus quem coloca o cuscuz, o bolo sobre a sua mesa. Então, quem ora como Jesus nos ensina, ele confia em Deus, o Deus provedor, e ele se faz então dependente desse Deus. Outro pedido que expressa essa nossa dependência quando oramos, ele diz no versículo 12 o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É Deus quem perdoa as nossas faltas. É Deus quem perdoa os nossos pecados. E aí, o último pedido, ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, no livramento das tentações, nós somos dependentes de Deus. As orações, elas criam em nossa família um espírito dependente da graça do Senhor. Daí é que passamos então a confiar em Deus quando Ele faz ou deixa de fazer. Confiamos em Deus porque dependemos do seu amor. Confiamos em Deus porque Ele tem um fim maravilhoso para aqueles que creem nele. E você e eu dependemos de Deus para prover, dependemos de Deus para todas as coisas. Portanto, que você possa fazer essa oração que Jesus aqui nos ensina com a sua família e fortalecer então a sua família para a glória dele. Amém, amém. Pastor Leonardo Félix, ele é da Segunda Igreja Congregacional lá de Oitizeiro e trouxe a nossa palavra de hoje no nosso Palavra Massa. Nós vamos tocar uma música.